Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial. Rodrigo, sabe quem é? Opa, ele é Luiz Otávio Lima, ultramaratonista, apresentador, fã de tênis de corrida e marido da Júlia Sete, fundador e presidente da Associação dos Maridos de Blogueiras de Corrida. Ô louco, eu nem passei o roteiro pro Rodrigo, ele já sabia tudo. Seja bem-vindo, Luiz. Valeu, pessoal. Bom dia, prazer estar aqui. Minha segunda participação aqui no podcast, novamente como marido de Júlia 7, Júlio 7, Júlio 8, Luiz Oitavo. Não trouxe minha xícara de presidente da Associação dos Maridos das Corredoras, mas é uma associação que a gente vem fortalecendo bastante aí. Vamos correr atrás dos nossos direitos, gente. Isso que importa. O objetivo dele é mudar o nome, né? Porque é Júlia 7 e Luiz 7. Agora ele vai ser Luiz Lima e Júlia Lima. Exatamente. Eu já pensei. Eu acho que no caso do nosso casamento, como ela é mais famosa, é mais fácil eu virar Luiz Otávio 7 do que ela virar Júlia 7 Lima, né? Então. Bom, não é esse assunto que a gente vai falar aqui sobre marido de blogueiros, né, Rodrigo? Porque isso daí vai dar problema, né? Vai dar problema, a nossa audiência deve cair bastante. A gente vai falar de tênis, que é um negócio que talvez a gente saiba um pouquinho, né? Exatamente. Quem acompanha o canal da Júlia 7 vê que o Luiz está sempre por lá, né, ajudando a Júlia e às vezes fazendo review próprio, só ele lá, né, dando a opinião dele sobre vários dos tênis que eles testam aí, né, e também das provas que eles participam. Então hoje a gente vai ter um bate-papo aqui do mercado, né, vários modelos, vários lançamentos chegando e vamos descobrir aí quais são os tênis que o Júlio mais está curtindo na atualidade. O Júlio? O Júlio? Opa, Luiz. Júlio, não tem problema. Bom, mas antes disso, eu queria uma percepção de vocês. Algumas pessoas falam assim, Edu, será que o fim da bolha já chegou ou estamos no começo de uma bolha da corrida? Vocês que estão mais presentes nas provas, estão presentes nos parques, o que vocês acham? Tá crescendo a corrida ou desacelerou um pouquinho? O que você acha, Luiz? Eu acho que tá crescendo. Eu acho que, na verdade, Edu, tá entrando uma faixa de idade nova que eu não via antigamente, né? Assim, eu mesmo comecei a correr por volta de 2013, 2012. Eu sempre pratiquei muita atividade física, né? Mas a corrida com assessoria mesmo foi uma aposta de escritório em 2013. E eu tava ali com meus... Era bet? Foi quase uma bet. Era uma Bradesco Corporate Run, que você tinha que fazer os times, né? Eu participei do time da tesouraria, e aí eu apostei quem ia correr os 5 km mais rápido com o meu amigo. E eu vejo que hoje a gente está tendo muito mais jovem participando de corrida, né? Eu não via tanto jovem naquela época. Eu devia estar ali com os meus 28, mas a gente está vendo gente de 20 anos, 15 anos. Eu acho que, além de estar crescendo como um todo, nas faixas mais adultas, eu acho que está entrando uma galera muito nova mesmo aí na corrida, né? Interessante, né, Rodrigo? Então nós estamos velhos. Exato. Normalmente, né, a galera começa a praticar atividade física por indicação médica, então quando a gente começa a chegar ali nos 30, 35, né, a gente tem essa indicação aí, olha, você precisa perder peso, sair do sedentarismo e tal, mas isso que o Luiz falou é verídico, Dudu, eu vejo em várias provas, na USP, em parques, muita galera jovem ali com seus 20 e poucos anos, treinando corrida, tênisinho de corrida no pé, né, então tu já vê assim que é uma pessoa antenada que já colocou a corrida na sua rotina, né, tá praticando aí provas, os grupos de corrida que são, né, a galera mais animada, tem música e tal, então pra garotada realmente se encontrar e socializar, isso acaba, né, fazendo uma porta para uma faixa etária que a gente não observava há cerca de 2 anos atrás, né, praticamente assim, era só a galera 30 a mais, agora realmente tem uma juventude aí, resta saber se eles vão permanecer na corrida daqui 2 anos, ou se de repente vai ser uma moda que para eles vai passar e daqui a pouco eles vão encontrar, né, outra atividade, né, outra forma de socialização, mas por enquanto a gente vê aí um crescimento bem grande e por enquanto sustentável. Só o tempo dirá se a corrida é uma paleta mexicana, né? Exatamente, ou um morango do amor. O morango do amor já foi também, né? Aquele de iogurte também, né? Aquele Yogo Berry, né? Yogo Berry. Eu tava conversando com o Daniel eu acho que é da Ticketmaster, não é o Daniel, se não me engano. Ticket Sport, não é? Ticket Sports, isso, obrigado, Edu. E uma coisa que eles comentaram que, assim, sempre tiveram fases de boom de crescimento de corrida, e aí você atinge um platô, só que você nunca foi registrado uma queda. Então, você tinha um platô,
veio o circuito das estações, aquele circuito do verão que tinha, o pessoal começou a correr mais, aí você chegava num platô, segurava um pouco ali naquele platô, e aí você veio com pandemia, você teve mais um crescimento. Então, eu acho que nunca se teve um crescimento tão grande como teve agora, né? Mas eles falaram que você nunca viu queda no número de participantes. Juntando a isso, eu fiz essa pergunta porque uma observação minha é com relação ao consumo dos tênis, né? A gente via que, como você falou, 2013 até acho que uns 2000 e... Vamos pegar 2020, o pessoal, a gente teve uma mudança muito grande, né, do tipo de tênis, com a chegada do tênis de placa e tal, e a escassez dos tênis. Então a gente via que quando lançava um modelo, assim, principalmente em 2018, 2019, esses modelos mais caros, Rodrigo, eram assim, tipo, falava-se muito deles e eles esgotavam. E agora, a gente tem visto esses lançamentos desses tênis mais caros e não é muito do interesse, assim, de um público geral da corrida. O pessoal está mais interessado nos modelos que são mais acessíveis, não por questão de preço, mas de você ter o tênis, né? Vocês têm percebido isso também, essa mudança do consumo com relação a modelos que são de uso diário, não de uso apenas de provas? Cara, aí só um fato interessante, né, Edu? Mas o tênis caro era R$ 1.100. O Vaporfly 1, ele foi lançado ali, o Edu deve saber de cor o preço, né? Mas eu lembro que meu primeiro Zoomfly, o meu Zoomfly 1, que foi quando começou a surgir tênis intermediário ali, né? O Zoomfly era R$ 500, R$ 600. O Vaporfly, se não me engano, era na faixa de 1.000, né? A gente não via os preços, os tênis nesses preços que a gente está. E não existia, eu acho, essa zona, Edu, de tênis que você falou, não existia antigamente, né? Você tinha um tênis muito simples e você tinha tênis muito baixos, né? Que eram o que a elite usava, que pouca gente usava. Hoje em dia a gente tem uma linha de milhões de opções, desde o mais barato, mais simples, o do meio do caminho, o entre o meio do caminho e o mais barato, e tem muita opção de tênis. É difícil até de comparar tênis hoje em dia na hora de explicar, né? Mas duro é em juros compostos, Rodrigo. Se você pegar uma inflação de 6 ao ano, de 2000 e... Vamos pegar 2017 a 2025, são 7 anos, vai. A gente até tem o nosso indicador econômico aqui, que é o preço do Pegasus, né? Que é o modelo aí mais tradicional Quanto que era da o Nike. Pegasus? O Pegasus, a questão de 6, 7 anos atrás, era 499, Dudu. 499, e hoje ele já ultrapassa facilmente a casa dos R$ 1.000, né? A gente viu o lançamento ano passado a 999, mas cores excepcionais aí já chegam na casa dos 1.100, ou seja, o preço do tênis dobrou, embora a inflação não tenha sido tão grande assim nos últimos anos, né? Então, assim, a procura por tênis, a gente vê o interesse muito grande das pessoas. Antigamente, assim, a gente via a pessoa com tênis de corrida, a gente já sabia, tá, esse cara é um corredor antenado, já é um cara que faz provas, acompanha, de repente, né, canais ou pessoas que falam sobre corrida na internet. Agora, hoje, assim, a gente vê uma facilidade enorme, assim, até pessoas que não se identificam como corredoras usando um tênis de corrida porque ele é confortável, ou é um produto que está na moda, né, de repente quer participar aí da conversa. Então a gente vê que, assim, hoje os tênis de corrida, eles entraram muito, assim, eles ganharam muito público em virtude das redes sociais e também das pessoas verem, assim, que, poxa, são produtos confortáveis, né, eles oferecem tecnologia. E agora, assim, né, o consumidor entendendo assim, poxa, um tênis de placa, talvez ele não seja o mais estável, talvez ele não seja o mais durável, é um produto muito caro, então, de repente, a pessoa já começa a ter uma compra mais consciente, né, e sabendo assim, olha, de repente, para mim, um tênis aí com um pouquinho mais de amortecimento, um pouco mais de durabilidade, um preço um pouco mais baixo, vai apresentar uma relação custo-benefício mais interessante do que o melhor do melhor que a gente vê hoje, aí os tênis chegando na casa dos R$ 3.000, o que é, né, um absurdo, e para muita gente é um valor inacessível. Ô Luiz, você falou do preço do Vaporfly 4%, acho que era 1.200, vai. Hoje a gente tem o Evo 2, 3.999, e o recém-lançado Meta Speed Ray, 2.999. Cara, outra coisa que a gente esqueceu de botar na conta é o câmbio também, né? Que a gente sabe que o dólar também subiu muito, todos esses tênis vêm lá de fora. Esse ponto que o Rodrigo estava falando, assim, eu acho que nós três aqui recebemos muito aquela pergunta, né? Pô, quero comprar tênis X, eu estou em dúvida entre esse, aquele. E a primeira pergunta que hoje em dia eu faço quando eu respondo essa pessoa é assim,
cara, qual o seu pace, assim? Que velocidade que você corre hoje? E não veja essa minha pergunta como uma pergunta tóxica, ou tipo assim, cara, quero me comparar com você. Mas é justamente para poder guiar a pessoa, porque às vezes a pessoa vai querer correr com um match speed, ela tá correndo com um pace de 6,30. Além dela não conseguir extrair, o tênis vai ficar muito instável, a pessoa vai falar, mas é muito instável. Não, cara, mas é porque é um tênis que é para você correr abaixo de 4,30. Quando você está correndo a 4,30, 4,15 com ele, ele é maravilhoso. Ele não foi feito nem para você fazer curva nessas velocidades, né? Então, é uma coisa que realmente tem muita opção de tênis hoje, tem muita opção de espuma, tem muita opção de cabedal, tem muita opção de tudo. E dá para ter esse match, acho que tentar ajudar a pessoa, né, a ter esse match, mas tem que colocar de fato aí na conta. Até vi antes da gente começar aqui, dele falando do Kyodan, que ele experimentou, que eu corri também, tive sensações muito parecidas com ele. Mas no meu segundo e terceiro treino eu já senti que ele deu uma maciadinha bem de leve. Mas tem muito tênis, gente, tem muita opção, né? Assim, vale sempre dar uma estudadinha, acessar os canais, ver a percepção do tênis certo, ver a percepção da Júlia, do Luiz, e você tentar ver o que vai se encaixar melhor para você ali, né? Rodrigo, você sabe o que é reduflação? Não. Sabe quando você tinha lá a barra de chocolate há uns anos atrás? Que tamanho que era? Uns anos atrás era 150 gramas, E 140 hoje? gramas. Como que era o pacote de biscoito Bono? 200 gramas, era um pacotão. Hoje dava eles pra dividir com a enfileiram família. de lado, você já viu? Né? 6 bolachinhas. Então, eles não conseguem repassar o preço porque na cabeça da pessoa é um valor, né? Que ele coloca assim como limite de custo. Agora, o problema do tênis é que você não consegue fazer isso, né? Você não vai tirar o cadarço, você não vai tirar a sola. Exato. Até dá, né? Até dá, mas o que a gente vê assim é o consumidor entendendo que nem sempre o mais caro é o melhor, né? Que pode valer para tecnologia, para carro, eventualmente, mas para tênis de corrida, nem sempre aquele que é o mais caro, assim, o mais topo da prateleira, vai ser o melhor para todo mundo, porque tem corredores que estão começando, tem corredores que têm necessidades específicas, tem corredores que estão buscando mais alto desempenho, outros apenas a curtição. Então, você gastar muita grana num produto que não oferece os benefícios que é o que você está buscando, né, nesse caso acaba sendo, né, um dinheiro desperdiçado. Então, muitas vezes vale você, como o Luiz falou, estudar um pouquinho mais, né, ver reviews. Hoje tem, cara, muita gente produzindo conteúdo, isso é ótimo, porque você tem muitas opiniões, né? Você não precisa depender só de 5 ou 6 canais, e isso é maravilhoso, assim, você poder ver pessoas reais falando do seu produto, né? Hoje em dia todo mundo é influenciador de corrida, todo mundo também é um reviewer de produto, todo mundo vai para rede social e dá a sua opinião, que é legal. Você acaba encontrando, né, diferentes vozes, de repente alguém até mais parecido com você. E aí, nesse caso, você vai ver assim, olha, de repente esse produto serve para mim, de repente esse produto não serve. Isso ajuda muitas pessoas hoje em dia e, como o Luiz falou, tem muita opção de produto, muita opção mesmo, muitas marcas chegando, né? E aí, né, nesse caso, assim, vale mais a pena você gastar uns minutinhos aí do seu tempo para fazer uma compra mais acertada. Ô Luiz, acho que a gente nunca teve tantas marcas no Brasil, né? Não lembro, acho que de ter tantas marcas. Praticamente todas a gente tem aqui no Brasil, né? A 3 ela veio na época das Olimpíadas, né? Foi a patrocinadora oficial do Brasil aqui quando teve as Olimpíadas no Brasil, depois saiu, voltou. Saucony já veio e voltou. Brooks eu não sei se já esteve. Não, Brooks já teve também, né? Teve na Centauro. Centauro, verdade. Verdade, foi Centauro, na Netshoes, que era Saucony lá no passado, né? Chegou aí agora de volta a 361, que é a Odan. Joma, tipo, apareceu mais ou menos aí, né, mas assim, acho que não tá com uma representação oficial aqui, mas eu vi vendendo em alguns lugares. Express, assim, funcionando, você consegue acessar também praticamente, obviamente na questão do imposto, né, mas você consegue acessar os tênis chineses também, então, cara, tem muita marca, mas acho que mais do que marca, tem muita opção, né, assim, ontem a ASICS anunciou aí 2 novos tênis, né, um para ser um Nova Blast com placa, um para ser acima do Super Blast. Tipo assim, o Super Blast já era um tênis que, pelo amor de Deus, não mexe nele, ele é muito bom. Já vem um outro para ser melhor, um Nova Blast também com... Cara, assim, eu acho que está sendo uma coisa que está sendo no mundo inteiro também, né? A gente está correndo as majors de 21 quilômetros, né? Que são a Super Half. Todas, 100% das provas das Super Halves agora, que são meias maratonas que acontecem na Europa, se você completar, você ganha um medalhão. Todas agora tem sorteio também, porque as inscrições estavam acabando tudo em coisa de 2 dias. Então, assim, não é tipo no Brasil que tá... Gente, é no mundo inteiro, tá uma loucura de gente correndo e fazendo prova de corrida, mano. Por isso que tem tantos modelos, né? Você falou, na própria ASICS, o que tem de variedade, né, Rodrigo?
Exato. É aquela vela máxima, né, da Vavá, ela sempre fala assim, a ASICS briga com a ASICS, mas isso acontece com várias marcas, né? Então a gente tem um Mas a line-up. ASICS briga mais. É, Tem gente que briga contra. exatamente. É porque você tem um line-up crescente, né? Porque você vai buscando diferentes públicos, diferentes benefícios, né? Então tem aquele corredor tradicional de Nimbus, né? Sempre usou esse calçado, agora não. Tem a família Blast, que é uma pegada mais jovem, né? Que traz benefícios, né, mais sofisticados, vamos dizer assim. Muitas pessoas dizem, nossa, mas o que que esse cara tá falando? Retorno de energia, feito com elástica, eu não sei o que que é isso. Quando você experimenta esses produtos, você entende na hora, assim, em questão de 2, 3 minutinhos você entende do que a gente está falando, né? Porque são características novas, são coisas recentes, de 5 anos para cá. Então, se você experimentou algum tênis de alguma marca aí, mais tradicional há 5 anos atrás, se você chegar agora, ASICS, Mizuno, Adidas, são coisas completamente diferentes. A tecnologia avançou demais nos últimos anos, é investimento em materiais, inclusive nas marcas que desenvolvem produtos dos tênis aqui no Brasil. Qual que é a marca que vocês acham que tá se dando melhor em 2025 com os lançamentos? Até agora. Cara, eu tô fazendo aquele conteúdo todo, inclusive o Rodrigo falou dessa questão da evolução, ele soltou um Reels ontem que eu achei, porra, sensacional, mostrando a diferença você mostrou, agora eu não lembro o nome do mais antigo, contra o novo Max Speed Tóquio agora, né, desde o tamanho de entressola, ao tênis, e cabedal e peso. Eu tô planilhando todos os tênis, eu pego todos os meus treinos, né, planilho, puxo do Strava, coloco aqui qual tênis que eu corria, eu vou pegando quilometragem e tal. Eu tô disparado com a ASICS, cara, e o tênis que eu mais corri da ASICS foi o Super Blast, assim. Eu acho que a ASICS, ela tá vindo com um line-up bem estabelecido e com faixas de preços bem estabelecidas, né? A segunda que eu mais corri aqui foi a Olímpicos, e eu acho que a Olímpicos, ela tá começando a ter um problema agora, porque... E aí você tem o grafeno que tá ali, tá ficando muito achatado ali, sabe? Os preços e o tipo dos produtos da Olímpicos. E eu acho que a ASICS, ela tá um pouquinho mais esparramada, tem um preço um pouquinho maior, mas eu acho que você tem um produto um pouco mais premium também, principalmente em acabamento, mas eu votaria na ASICS, dos que eu estou experimentando aqui, eu votaria na ASICS. O que você acha, Rodrigo? Eu também acho que a ASICS é sólida na liderança, né? A nossa própria pesquisa, Data Tênis Certo, apontou isso. Em praticamente todos os estados do Brasil, a ASICS é citada como uma marca favorita. Eu diria que logo na cola da ASICS, a gente pode citar a Adidas, que tem produtos muito legais, como o próprio Evo SL, que as pessoas ficam lá esperando para poder comprar o produto. Ele realmente é um produto que oferece assim, uma qualidade muito grande, uma variedade de pessoas conseguem desfrutar dele. E também a questão do visual, que eu acho que acaba impactando muito em rede social, né? Você vê a foto do produto, você imediatamente você quer. E então, assim, é uma marca que também tem um line-up gigantesco, né? Tem muitos produtos. A família de Zero, antigamente, Dudu, era praticamente o Adios e o Boston. Hoje em dia, a família de Zero é praticamente uma marca dentro da própria Adidas, né? Então, eu diria que essas duas hoje, assim, são as gigantes, assim, que mais entregam consistência e mais opções dentro do seu próprio line-up, mas claro, tem outras aí, né, que de repente, eventualmente conseguem trazer uma novidade, inovação. A própria Mizuno tá trazendo com a família Neo, né, tá começando a ressurgir, né, e conquistar um público novo, né, pessoas que de repente antigamente não gostavam de Mizuno, hoje já estão começando a dar oportunidade para a marca, porque tem trazido ali um pouco mais de tecnologia, não, uma pegada um pouco mais jovem e mais moderna, né, dos seus produtos mais tradicionais. Fala, Luiz. Eu sou uma dessas pessoas que está na fila tentando comprar o da Adidas, e nessa linha que o Rodrigo falou, da Mizuno, que eu acho que a Mizuno, ela acertou a mão aí, tem uns 2 anos, 1 ano e meio que a Mizuno vem acertando a mão, assim, falando de geometria de tênis, né, porque eu acho que existem milhões de opções de espuma, milhões de opções de placa, e existe uma coisa que eu tô vendo as marcas começarem a trabalhar, que é, de fato, a forma na parte de baixo do tênis, né? E a Mizuno trabalha muito com isso. E outra marca que eu estou começando a testar, de tanto a Ju falar aqui, é a Puma, cara. E a Puma tá com o Fast Star aí, que está sendo um grande mistério aí. O cara bateu o recorde na maratona do Ironman. Parece que no Ironman, no final de semana seguinte, 3 atletas que não tinham patrocínio de tênis já apareceram correndo com tênis, tipo assim, mexeu com a cabeça dos atletas profissionais. Mas a Puma também é uma marca que, cara, assim, tá acertando. Não chega muito os produtos muito bons, né? Chega sempre num estoque muito picadinho aqui no Brasil. Eu acho que eles acertando essa questão de estoque também, a gente deve começar a escutar um pouco mais da marca também, né?
Eu concordo com vocês. Eu acho que o problema da Puma é que tem uma resistência dos lojistas, talvez, né? Uhum. De comprar um estoque um pouco mais expandido aí para poder, talvez, arriscar, né? Porque a Puma a gente sabe que é uma marca que ela não tem uma consistência nas categorias, né? Porque uma hora tem que falar de futebol, né? Que agora tá com um monte de time. Uma hora tem que falar de atletismo CBAT, outra hora tem que falar de running. Então, são muitos assuntos que eles têm que englobar durante o ano e fica um pouco mais difícil. Mas, com certeza, eu acho que estão com produtos excelentes. E eu concordo com vocês, ASICS e Adidas. O problema da Olympus é muito, muito isso que vocês falaram. Eu acho que tem um limite assim, de preço, né, que as pessoas pagariam por Olímpicos, então eles não podem esticar demais e daí fica tudo tumultuado ali, né? Você não sabe se compra o Corre Turbo por 699 ou põe mais R$ 100 e pega o Grafeno 3, né? Exato. A Olímpicos, ela tá investindo em tecnologia, eles estão buscando materiais no mundo todo, tentando realmente entregar o máximo de tecnologia em cada faixa de preço, só que ainda, claro, né, existe assim, né, aquele espírito do tempo das pessoas olharem, não, mas a Olímpicos é uma marca brasileira, né, eu vou poder comparar ela com uma ASICS ou com uma Adidas, a gente que testa os produtos, né, desce pra gente assim, olha, não vou te dizer qual é a marca deles. Se você testar hoje os tênis da Olímpicos, cara, você vai dizer assim, meu, são praticamente os mesmos benefícios que a gente já está experimentando nos tênis importados. Claro, existe ali alguma diferencinha ali na questão dos arremates, né, e tal, mas isso logicamente feito para baratear o máximo possível aqui e quase sempre a Olímpicos consegue entregar os produtos da mesma categoria, 200, às vezes R$ 300 mais barato, mas ainda tem alguma resistência das pessoas, embora, por exemplo, o Corre seja um sucesso, é disparado o tênis que a gente mais vê no pé da galera, em provas, em parques, né? A galera que corre, na maior parte do tempo a gente vê ou Corre 3 ou Corre 4 no pé da maioria, porque é um produto muito acessível que entrega aquele pacote básico que eu acho que todo corredor precisa, um tênis leve, flexível, amortecedor. Tem um cabedal muito respirável, né, que é um fator assim, muito importante para pessoas que moram em regiões quentes, como é o caso do Luiz, que mora lá no Rio de Janeiro. Realmente um cabedal mais ventilado ajuda bastante. Mas essa questão assim, né, das pessoas compararem as marcas, né, a gente vê, por exemplo, marcas que são gigantes lá fora, como Saucony e Brooks, que aqui no Brasil são muito pequenininhas, as pessoas nem consideram, embora tenham produtos de alta qualidade. Não, é fato. Quem faz mais barulho, quem tem mais grana no marketing, acaba conquistando uma fatia maior do share ali, né? Uhum. Então você pega Olímpicos, Fila, quem faz mais ações, né? De repente a ASICS, eu acho que... Cara, Fala. desculpa te interromper, mas é que você falou isso, mas eu acho que até diferenciando o marketing orgânico de Olímpicos e de Adidas, eu acho que a Olímpicos é um pouco do que o Rodrigo falou, que hoje em dia todo mundo quer fazer um review de um produto, então todo mundo Sim. pega um tênis da Olímpicos, tem e fala. E, cara, o que a Adidas faz no TikTok, e eu não sei se vai via, mas assim, o TikTok respira Adidas, cara, é muito louco, mas qualquer vídeo que você faça no TikTok, seja do tema Olímpicos ou seja do tema Adidas, cara, parece que o conteúdo ele é impulsionado naturalmente, assim, porque é o que as pessoas, e principalmente quem tá no TikTok é jovem, né? Então, assim, é o que o jovem tá procurando. Meio que Olímpicos e Adidas, que ele vê aquele influencer novinho dele usando, ele quer saber um pouco mais sobre o produto e tal. Então, no TikTok é impressionante como é que roda bem o conteúdo de Olímpicos e de Adidas, né? É que eu acho que Olímpicos, a maioria das pessoas tem algum contato e quer dar o seu pitaco, né? Exato. É familiarizado com o produto, né? E principalmente, né, assim, a internet às vezes ela é injusta, né, mas quando a pessoa pega ela pra falar mal, quase sempre a crítica negativa, ela é mais impulsionada e vista pelas pessoas como mais verdadeira do que a crítica positiva, né, o que nem sempre é real, cara, às vezes a gente gosta do tênis, a gente elogia o tênis, não estamos recebendo nada pra isso, a gente tá dando só a nossa opinião, mas às vezes a pessoa assim, não vou pegar esse tênis aí que tá todo mundo falando bem e eu vou emitir uma opinião negativa, vou ser do contra, porque isso vai me trazer mais seguidores, vai me trazer mais credibilidade, né? As pessoas acham que a pessoa que fala mal é a pessoa que tem mais credibilidade, mas a gente aqui é totalmente neutro, assim, quando a gente gosta, quando a gente não gosta, e todo mundo acaba percebendo isso, né? Mas é isso, assim, ver o que o produto, ele serve para começar uma conversa
né? E hoje está muito conectado. Produto, rede social, tanto que o próprio TikTok já tem o seu próprio TikTok Shop, né? Porque é uma coisa básica, né? Você vê um conteúdo, você imediatamente desperta o desejo de compra, e aí se tiver tudo ali acertado, ali você consegue, né? Imediatamente, em questão de 2, 3 dias, ter aquele produto que você viu, conheceu na internet, ter já nas suas mãos. Isso que você falou da Adidas, eu acho que é muito orgânico. Você pega, por exemplo, o Evo SL. Todo mundo comprou, ninguém recebeu da Adidas o Evo SL, né? E todo mundo fala bem, e todo mundo, toda vez que a gente posta, o pessoal quer Nem comprar, nem a Adidas confiava tanto nesse tênis aí, não fez ação de marketing nenhuma. Eu acho que o Evo SL foi como o Nova Blast lá no começo. Aí Isso. que não acreditava no Não Nova Blast, acreditava, né? não E a Adidas acreditava. também não acreditava no Evo SL. Cara, e o Nova Blast ele veio para ser assim, a ideia, e aí acabou calhando também de ser um tênis, trazer uma cara mais jovem para a ASICS, né? Ele sempre teve aquele desenho meio que, esquecendo o termo, né? Mas são linhas mais de velocidade, uma coisa mais geométrica, assim, um tênis meio que mais moderno também, né? E sobre o Evo SL, o Edu vai ser, não vou falar nome aqui, mas eu tomei café com um lojista, um cara que vende tênis aqui no Brasil, né? O Edu sabe quem é, porque ele tá lá no grupo. E ele tava falando, cara, a procura do Evo SL, ele conseguiu um lote antecipado e ele já tinha um lote lá para frente. Só que falaram assim, não, eu tô te antecipando, mas eu vou te tirar daquele lá da frente, porque, cara, assim, chega, some o tênis, é impressionante, né? Assim, principalmente vocês que tem vários grupos que posta Evo SL, deve ser um absurdo, porque chega estoque, todo mundo tá postando, reposição de estoque, ó, vai acabar, e de fato acaba, né? Você vai passar, sei lá, um tempinho, você vai lá ver no dia seguinte e já não tem praticamente mais o tênis, né? E é engraçado que é problema do Brasil, né? Porque lá fora a gente foi pra Nova York, na loja da Adidas, tinha várias cores, todas as numerações, tinha até promoção de Evo SL, Rodrigo. Nossa, imagina isso, Dudu. Bom, o e Puma aqui Festar não tem promoção, né? Aqui não tem. O Puma Festar não tá dando para encontrar lá fora. A gente tem um amigo que mora no Canadá que ele não conseguiu. E tem um amigo nosso aqui no Brasil que viaja muito também, viajou, tentou comprar lá fora também, não estava encontrando, não. O Festar, ele também, eu não sei se a Puma quer fazer um pouco do que essa estratégia da ASICS, né, do Ray de ser um tênis, eu acho que o Ray no Brasil chegaram a 220 pares, mais ou menos. Eu não sei se a Puma quer ser essa coisa mesmo de escassez, de um tênis meio collab, assim, um tênis mais científico e top de linha. Não, a Puma ela trabalha com o histórico, né, Luiz? Você pega lá, começou com o Deviate 1. Ah, vendeu. Vamos trabalhar no Deviate 2. Daí não vendeu tanto. Daí o 3 foi bom, né? Daí não tem o 3. E o Elite também. O Elite 1 não foi bem, então o Elite 2 não tem, né? E o Fast R a mesma coisa. O Fast R não tem um histórico tão bom, né? Do 1 e do 2. Só que o 3, meu, é sensacional, é outra coisa. E aí, assim, né? Quem investiu seu dinheiro nos primeiros 2 Fast R, assim, e tava esperando um tênis fantástico, assim, viu que, cara, o tênis é meio esquisito e tal, esse negócio ali né, você tem um vão ali entre a parte de trás e a parte da frente do tênis, não funcionou tão bem. E aí chega o 3, assim, é como se fosse assim, cara, esquece, apaga da história os 2 primeiros, porque o 3 realmente é o tênis, é o produto, né? Eles conseguiram fazer super leve, uma resposta muito grande, de fato essa é a grande novidade. E aí, algumas pessoas ficam meio céticas, assim, mas será que esses caras que estão dizendo que agora esse tênis é fantástico, eles estão falando a verdade mesmo, ou ele tá recebendo algo por trás para falar bem da Puma? Então é sempre essa história, né? Mas assim, quem teve a oportunidade de testar já viu que o produto é fantástico e aí já comprou, né, 1 ou 2 pares aí, já garantiu seu estoque e isso tá acontecendo. Isso aconteceu lá com o primeiro Vaporfly. Primeira vez que a Nike falou, olha, temos um tênis que faz o corredor correr mais rápido. Todo mundo disse o quê? Mentira, efeito placebo no máximo. Depois a história comprovou, as pessoas começaram a comprar o tênis, né, corredores de outras marcas usando o tênis camuflado, né, porque realmente viram que o produto entregava. Nesse caso, no caso do tênis da Puma, é real, só falta aí realmente, né, fazer essa regulação do estoque aí para que mais pessoas tenham a oportunidade de testar e dar também a sua opinião. Fala. Desculpa, pode falar, Edu, pode falar. Não, pode falar, esqueci até que ia falar. Eu vou falar em nome de Julia 7 aqui. A Ju experimentou o Festar 3, né? Eu não experimentei. E tem um tênis, cara, que tá no coração dela. Eu até peguei ele aqui antes, né? É da High Race, é uma marca chinesa. Cara, o CEO entregou esse tênis aqui para a Ju. A gente estava lá conversando com eles, né? Tinha um atleta deles de performance também que ficou conversando com a gente. Ele tem 2 placas de carbono.
A Ju, tipo assim, ela tem dúvida entre o Festar e esse aqui, tipo assim, o tênis que ela mais gosta, que ela mais sente que, cara, é uma porrada. É muito difícil de encontrar, o site da High Race é péssimo, tem na AliExpress, ele não é muito barato, é High Racer High Wings, o nome dele, Pro, aqui, High Wings Pro. Cara, a Ju ama esse tênis aqui. Ele tem um cabedal muito parecido com o Vaporfly 1, aquela telinha, duas placas de carbono, dá para enxergar, tem uma, ela fica meio dourada aqui, mas ele tem uma segunda placa que passa tipo o da Adidas, é muito leve e, cara, segundo a Ju, esse aqui e o Festar bate frente a frente, aí é uma marca. Vamos falar de tênis chinês, então. Esse é o assunto agora. Esse é o assunto. Tênis chinês, já que ele trouxe o High Race, recentemente chegaram aqui no Brasil 361 e Kyodan, né? Oficialmente, né? Oficialmente, o pessoal que já comprava via AliExpress falava muito bem, né, dos tênis, mas claro, né, faltava representação aqui e agora que eles estão presentes, estamos testando, estamos trazendo conteúdo para vocês. Luiz Otávio, já tiveste a oportunidade de testar os tênis chineses? Já, eu trouxe aqui, ó, vocês acabaram de falar aí, vou falar da Kyodan primeiro. Já fiz longo de 26 com esse, já fiz alguns treinos de tiro com esse daqui também. Cara, bem interessante. Eu acho, inclusive eles reduziram um pouquinho o preço na semana passada, né? Eu acho que, falando de Kyodan, eu acho que o preço tem que dar uma leve baixada, mas olha, Kyodan é bem interessante o tênis, cara. Assim, o Rodrigo correu hoje com o Clyde, né? O 2.0. Eu gostei dele, eu de cara fui fazer um longo de 26 km com ele a 4,40. Eu também achei ele, Rodrigo, um pouco duro, senti que meu joelho ficou um pouquinho travado assim depois do treino, mas na minha segunda vez que eu fui rodar com ele, eu já achei que ele ficou já um pouquinho mais solto. E o PB, sim, porque os nomes são difíceis, né, cara? O PB 5.0, eu achei ele um Magic Speed turbinado, assim, sabe? Um Magic Speed que tomou o suco, ele é bem baixinho, bem seco, mas quando você vai lá pro treino de tiro, assim, 3,30, 3,40, o bichinho te entrega, sabe? Mas ele é uma pegada meio Nike Street Fly ou o Adidas Takumi. Ele é um tênis mais baixinho, assim. Eu jamais faria uma maratona com esse tênis, né? Mas falando de Kyodan, eu achei bem interessante os produtos, né? Eu falei hoje pro Rodrigo, quando ele falou assim, corri aqui com o Fanplay de 2.0, eu falei assim, no começo é firme, mas depois ele vai melhorando. Lembrou muito o Corre Supra 1, né? A gente teve esse problema. Primeira corrida você fala assim, não, é firme demais, não dá o efeito trampolim. Mas depois ele vai melhorando. É a tecnologia, né, que, se não me engano, assim, desse TPU? Blade... Não, eu acho que é a base de PIBA. PIBA? Mas é um PIBA que depende muito do processo, gente. Não é só a composição, não é só os ingredientes. Também depende muito do processo espuma, né? Depende muito do processo que é utilizado. Depende do fermento. Isso. E claro, a China tem todos os super tênis são produzidos lá, então eles têm todos os materiais, só que claro, né, as marcas proprietárias, elas vão tentar investir numa tecnologia seja própria, que de repente seja um pouco mais acessível e tal, né, para poder trazer um preço mais competitivo. Mas o que a gente experimenta, assim, pelo menos os tênis chineses, parece que a tecnologia é de alguns anos atrás, então assim, parece com o Adios Pro 3, parece com o Vaporfly 2, né, então assim, já são tênis que a gente vê que tem qualidade, consegue entregar uma tecnologia avançada, porém não é a mais recente, né? Assim, eu tive a oportunidade de testar o novo Meta Speed, na Meta Speed Sky, assim, a nova espuma da ASICS já está em outro patamar, a gente já está falando de uma tecnologia realmente mais avançada, entrega. Nesse caso não precisa maciar, ele já é macio de fábrica, muito leve, muito responsivo, então você percebe assim que os chineses eles estão chegando agora com tecnologias que de repente são um pouquinho mais antigas, porém eles competem com uma faixa de preço um pouco mais acessível, então vai do consumidor pensar assim, tá, compro agora um Adios Pro 3 com desconto, ou de repente pego um Kyodan, né, nesse caso aí, né, um modelo mais recente aí, e vai experimentar basicamente os mesmos benefícios, né, então é mais ou menos por aí que as marcas chinesas estão chegando, elas talvez não vão disputar lá o cliente que quer o melhor do melhor,
mas é de repente aquele cliente que está pensando na relação custo-benefício, e falando em custo-benefício, normalmente os tênis chineses acabam durando mais do que os tênis das marcas tradicionais, que é um outro fator aí, né, que a gente vê que é uma consistência em várias marcas da China, é pensar assim, olha, eu preciso fazer um produto durável, porque nesse caso eu estou justificando o preço mais alto. Ô Luiz, um Blade 2 a 1999, um Adios Pro 4 1999, fica difícil competir, né? Mas agora, se eles baixarem esse preço e derem uma ocidentalizada no produto, né? Tirar esses ideogramas aí chineses, eu acho que começa a ficar interessante, né? Ele saiu, Edu, de 1999 para 1899, e aí tem cupom de desconto, ele vai ficar 1.799 mais ou menos, se pagar no Pix, 1.600. Só que o que vocês falaram aí, né? O Adios, cara, o preço que a Adidas botou o Adios Pro 3 em promoção, putz, assim, isso, eu acho que entrou de pé na cara das outras marcas, assim, foi um... Acho que atrapalhou a estratégia, o plano estratégico. Eu acho que todo mundo. Eu recebi, acho que vocês também devem ter recebido muita mensagem, né? Tênis tal ou Adios Pro 3 pelo preço que tá? Tênis tal ou Adios Pro 3 pelo tênis que tá, né? Então, e isso foi um movimento bem agressivo da Adidas de preço, que o Adios Pro 3 é um baita tênis, né? Acho que é indiscutível. Quem eu converso bastante, isso que o Rodrigo estava falando sobre tecnologia, eu converso muito com o Caio, que trabalha na Olímpicos, ele é um dos engenheiros lá de material, inclusive ele chegou na China ontem, ele estava postando stories iniciando a viagem, ele já chegou lá na China, e uma pergunta que eu fiz para ele, e eu não sei se vocês já repararam isso, tanto as placas de carbono da Olímpicos, da Fila, e aí eventualmente da Odan também, elas possuem uma ruga, como se fosse, tipo, a placa de carbono, ela tem essa orientação, né? E aí eles dobram ela como se fosse assim e assim, para ela poder ficar mais firme, né? Você cria como se fosse... E aí eu perguntei para ele, porque eu falei, cara, Nike, Adidas, ASICS, você tem uma placa de carbono que, beleza, uma tá mais em cima, uma tá mais embaixo, você tem o formato de concha, mas a placa deles é sempre lisa, ela não tem essa ruga. E a placa de vocês, de Fila, por exemplo, de Odan, todas trabalham com essa enrugada ali, acredito eu que para deixar a placa mais firme. E aí ele falou que justamente, assim, eles fazem isso para deixar a placa mais firme, você ter que colocar menos material, menos resina, menos placa de carbono e você botar menos peso, e aí eventualmente você ter a questão justamente da rigidez. E aí eu não sei dizer para vocês se, tipo assim, a placa da ASICS, sei lá, da Adidas e da Nike, se é um carbono mais premium e que consegue ter rigidez com menos peso, e aí se eventualmente essas marcas estão enrugando a placa justamente para tentar não botar tanto peso, entendeu? E deixar uma placa mais firme. E isso da espuma que o Rodrigo falou, a bolinha lá do Pure Boost, né? Então ninguém podia usar, apesar de ser um material disponível no mercado, era uma tecnologia patenteada, né? Assim como você tinha a cápsula da Nespresso, por exemplo. Então, de fato, vai acontecendo isso, né? O fornecedor assina um tempo de patente ali com uma marca, aí depois de um tempo o cara pode começar a vender para outras marcas, né? Então a gente acaba tendo às vezes um pouco desse delay da tecnologia que vem chegando nos novos tênis chineses, né? Você vê que o Matt Speed Ray, eles até diminuíram o tamanho da placa, né? É só a metade, não é? Exato, é só no antepé e, claro, também para baixar peso, né? De repente eles analisaram ali os atletas de elite, é um tênis focado para atletas muito rápidos e vira assim, olha, de repente se a gente tirar metade da placa, o cara nem vai sentir essa diferença porque assim, a gente fala muito de placa de carbono, né? Desde o primeiro Vaporfly, é placa, é placa, placa, placa. Assim, na nossa experiência, a gente já viu muito tênis de placa de carbono, tênis de placa de carbono rígida, de primeira qualidade, que a espuma não ajudava em nada. O Fila Racer Carbon 3. Exato, o tênis acaba não dando assim aquele efeito todo que a gente espera, porque a espuma não é macia, não traz um retorno elástico pronunciado, e aí acaba anulando, de certa forma, né, a placa ali, nesse caso, acaba sendo uma coadjuvante. Então, nesse caso, sim, a espuma, do caso do Ray, é o que faz toda a diferença do produto, né? Segundo a ASICS ali, ele é leve também por ter essa redução de materiais extrema,
Mas, assim, a placa de carbono ela é quase necessária, porque hoje a gente tem tênis com altura de 40 milímetros de espuma muito macia. Se você não tiver placa alguma no tênis, ele com certeza não vai conseguir ter um nível de estabilidade suficiente para que você consiga terminar uma maratona, por exemplo. Então, a placa, na verdade, ela surgiu ali como uma espinha dorsal para dar um pouco mais de estrutura e acabou virando a protagonista meio que, né, por consequência disso, né, de falar muito sobre isso. É um material nobre, muito nobre, né, o preço, assim, é realmente muito alto. E nesse caso, assim, acaba sendo um marcador de produtos de alta qualidade. Mas a espuma, nesse caso, é tão fundamental, às vezes até mais fundamental do que a própria placa. Ô Luiz, há uns episódios atrás a gente gravou com o Dani Costa, da ASICS, e ele tava falando do ASICS Super Blast 2, que não tem placa, mas muita gente, se você não falar, ela vai achar que tem placa, porque a espuma, a combinação das espumas que eles fizeram foi de um jeito tão bom, para não dizer que foi perfeito, que a ausência da placa não faz nem tanta diferença assim, né? Cara, o Super Blast, ele é você pegar um Max Speed, expandir essa espuma para os lados, você faz um tijolão de uma espuma muito premium, e é um tênis que te dá uma sensação boa, mesmo quando você corre a Pace 6 e quando você corre a Pace 4, assim. Todo mundo fica assim, por que todo mundo fala assim do Super Blast e tal? Cara, tem que botar no pé e experimentar, assim. Ele é um tênis, eu fiz 3 maratonas com Super Blast, né, nenhuma para tempo, mas foram maratonas que a gente foi produzindo conteúdo, e, cara, o tênis eu não perdi unha, não tive bolha. Cara, é um tênis confortável, você pode acelerar se quiser. Se a Júlia começar a correr mais rápido, você vai correndo atrás dela mais rápido, se precisar correr mais. Então ele é sensacional. E essa coisa que o Rodrigo estava explicando de espuma, até mostrar para vocês, eu fiz o meu longo no final de semana com ele. A FF Lip, ela é uma espuma que sofre uma expansão maior. Então ela vai apresentar essas ranhuras aqui, ó. Parece até que está estragando. Meu tênis está com 30 quilômetros rodado. Mas isso é porque a espuma ela é muito macia, né? Ela vai trabalhando e criando essas ranhuras. E como ela sofre um processo de expansão muito grande também, vai soltando um pouquinho essas lascas aqui, né? Porque assim, você tem. Ela entra dentro da máquina lá com pressão e temperatura, faz o processo de expansão e você tem milhões de microbolhas aqui, né? Então, isso é para deixar ela mais leve, mais macia e mais responsiva. Mas você vai perdendo na questão de durabilidade do produto, né? Você tem um produto mais premium para o atleta mais top, só que esse cara ele não quer durabilidade, ele é um atleta meio que patrocinado, né? Então acaba que é um tênis para você usar no seu dia de prova mesmo, deixar guardadinho ali, e aí você ter os super trainers ou os tênis de velocidade da tipo, tanto a Olímpicos, acho que a Fila, o Edu falou aí, né? Foi muito nessa linha de apostar na durabilidade, mais durabilidade não adianta, gente, é menos resposta. Menos durabilidade, cara, mais macio, mais espuma, mais resposta, eu acho que o tênis te dá, né? Eu acho que tem duas marcas que não abrem mão da durabilidade. A Fila, a gente não tem o retorno máximo, não é uma Fórmula 1 com gasolina Podium. Nesse caso, né, no caso da Fila, assim, eu acho que foi uma escolha um pouco estranha, porque a gente está falando dos melhores tênis de cada marca, né? Então, assim, você quer produzir um carro de Fórmula 1, tudo bem, não tem problema se o motor durar apenas 2 ou 3 corridas, né? O importa é ele ter um máximo de desempenho. Agora, você entregar características de um tênis de treinamento, um tênis de competição, não sei se é a escolha que todo mundo faria. Nesse caso, eu vejo pessoas olhando para um Racer Carbon 3 mais como um tênis assim, esse é o tênis que eu vou usar para bater, é o tênis que eu vou usar para colocar na maior parte do meu treinamento, mas no dia da prova eu quero o melhor do melhor, mesmo que ele dure um pouco menos, né? No caso o Luiz mostrou ali, né, o Matt Speed, certamente assim, não vai ser um tênis que dure tanto quanto o Racer Cara, Carbon já 3. tem umas fotos dele ralado. Então, mas nesse caso é um tênis que te entrega o máximo, então esse é aquele tênis que você vai preservar apenas para os dias especiais, né? Mas o que a gente vê, assim, algumas marcas focam muito em durabilidade é uma questão sim, né? Impacta diretamente no custo-benefício, porém muito mais nos tênis de treinamento, os tênis mais acessíveis, normalmente abaixo dos R$ 1.000, que aquele, né, consumidor que está pensando assim, olha, eu quero um produto que de repente vai ser o meu único tênis, eu vou usar ele para fazer todos os meus treinos de corrida, vou usar na academia e eventualmente vou usar no dia a dia. Nesse caso faz sentido você investir em durabilidade, né? E agora, quando se trata de competição, o consumidor já entendeu, olha, eu sei que o tênis de competição ele é mais caro do que os outros, porém ele tem benefícios que de certa forma compensam a menor durabilidade, eu vou usar menos, porém, no dia que eu for usar ele, aí sim eu vou sentir aquele efeito, né, aquele up, né, na autoestima, e aí com certeza aí vai ajudar bastante aí no seu dia de prova. Ó, quero fazer uma brincadeira com vocês, não vai ser o ping-pong, tá? Todo mundo participa. É o seguinte, posso escolher 3 tênis sem limite de orçamento
quais vocês escolheram? Pensa bem no rodízio que você vai fazer. Já, vocês conseguem responder já logo de cara ou precisa de uns minutos? Olha, se eu fosse já pegar de cara, eu já pegaria o Super Blast, porque eu acho ele super versátil. Né? 3 modelos, Rodrigo. E para complementar um Super Blast, né, que é um tênis que eu conseguiria colocar, né, numa rodagem mais avançada, eu colocaria o Neo Vista 2, que assim é super confortável, um tênis que assim, quando eu quero rodar tranquilo, né, aquela rodagem assim mais desfrutando assim de um prazer, certamente seria uma escolha. E claro, um tênis para o dia da prova, aquele tênis para o dia da maldade, eventualmente aí nesse caso eu pensaria, eu estou gostando muito do Metaspeed Sky Tóquio, mas nesse caso eu apostaria assim, mais seguro no tênis que eu tenho um pouco mais de intimidade, né? Um tênis de placa de carbono que eu gosto muito é o New Balance Super Comp Elite, né? Que é o tênis que eu confiei para fazer a minha primeira maratona. Eu sei que ele não é o mais rápido de todos, eu sei disso, mas é um tênis que, assim, entrega um nível de conforto que eu sei que eu posso confiar para fazer qualquer distância. E você, Luiz? Cara, Super Blast é o tênis que eu mais usei aqui, inclusive na minha planilha. Só um tênis que a gente não falou aqui, que ainda não chegou no Brasil e que, cara, eu queria muito também experimentar, que eu vi lá no Running Events, o Elite 2 da Saucony. Ele não chegou no Brasil, a princípio não se sabe ainda se vai chegar ou não, mas, cara, é um tênis que é diferentaço, assim, também. Ele tem um pouco uma cara de Puma Festar 3 também, assim, de diferente. Mas vamos lá, um Super Blast, cara, um tênis que eu gosto de correr, assim, normal, assim, tem muito tênis, gente, é difícil. Ajuda o pessoal, pô. Pois é, mas eu tô pensando, então tá, eu vou falar um diferente que eu tô gostando muito, o 361 GT 2.5, É muito bom esse aí. A gente vai fazer esse o tênis é review hoje. muito bacana, cara, esse tênis é muito legal, eu já fiz um longo com ele, fiz um treino forte com ele, ele é com ETPU, né, tem uma plaquinha de fibra de vidro aqui, mas esse cara aqui, e eu gostaria muito de experimentar o Festar, cara, eu gostaria, não corri, eu ainda tenho o meu sonho de fazer uma maratona sub 3, então eu aposto ainda num Festar também. Eu quero muito. Eu tenho duas vontades, né? Assim, fazer uma meia maratona abaixo de pace 4 e eu tenho muita vontade de fazer um sub 3 na maratona também. Então esses tênis acabam que nessas velocidades ajudam bastante, né? Você, Dudu, 3 tênis para a vida toda. Eu vou colocar o Fast R como o meu tênis de competição. Seria, se eu fosse correr uma maratona, seria ele. Meu, é sensacional esse tênis. Eu acho que ele é diferente dos outros modelos de super tênis. O tênis de amortecimento para mim é o Glycerin Max. Adoro esse tênis, Nossa, acho fantástico. muito bom. E agora, para fechar, eu colocaria. Eu não vou colocar um que eu vou colocar depois na próxima pergunta, mas. O Neo Zen. Mizuno Neo Zen. Gosto demais desse tênis. Se não fosse a botinha, ele seria perfeito. Eu acho, meu, aquele cabedal não é legal. Não serve para todo mundo, né? Mas ele é bom. Nossa, entra sola dele O muito boa. Evo, eu ainda não experimentei o Evo SL. O Evo SL para vocês não entraria nesse top Calma. 3 aí. Agora vamos mudar a pergunta. Só 2. Só 2. Ajuda o pessoal. Eu manteria o Super Blast e nesse caso, né, eu teria que pegar um tênis com placa, assim, que eu acho que o Super Blast, apesar dele não ter a placa, né, quando você quer um máximo de resposta, a placa nesse caso específico faz um pouco de falta. Aí nesse caso eu manteria ele e aí de repente para um treino mais rápido e tal, sei lá, o que a gente poderia pensar? O Rebellion Pro. Nossa, o Rebellion Pro, eu acho que é um tênis assim que pro dia, quando você tá pensando assim, meu, hoje vai sair RP. É o tênis. Ele não é bom para a maior parte dos casos, para você rodar despreocupado, é até bastante instável, mas o nível de retorno de energia dele eu acho muito bom. Daí nesse caso, ficaria com o Super Blast aí para rodagens mais seguras e o Rebellion Pro pro dia de maldade. E você, Luiz? Eu manteria Super Blast e aí, se eu tivesse num ciclo de meia maratona, eu manteria o Max Speed Sky. E se eu tivesse num ciclo de maratona, eu deixaria um... É porque eu ainda não experimentei, mas, cara, todo mundo ama esse tênis. O Puma Festar ou o Adios Pro 4, assim, é um tênis que... Maratona, eu prefiro o tênis que seja responsivo. O tênis muito seco, ele começa a te cobrar um pouco ali
da sua perna, né? Então, dependendo do ciclo, eu ficaria entre esses dois aí. Eu vou mudar agora minha resposta para 2. Eu vou tirar o Fast R, porque eu acho que ele é limitado. Só se você tiver a terceira opção, assim, vou deixar ele quietinho, só vou deixar ele para prova. Mas agora eu só tenho menos opções. Eu iria pro Super Blast, que eu acho que daí ele vai funcionar bem para fazer o longão e também para prova. Ele tem uma boa durabilidade. E pegaria o Rebel V5. Também funciona no casual, né? Que eu vou usar no dia a dia também. Agora a gente vai apertar mais. Só posso comprar um tênis. Um tênis que seria ou o Super Blast ou o EVSL. Eu acho que assim, são os dois tênis que oferecem a maior janela de utilização dentre os tênis de corrida. Eu acho que assim, usar tênis de placa todos os dias, que assim, pelo menos para mim não funciona. Só a Val não faz consigo. Eu preciso de ter um pouco mais de flexibilidade, preciso ter um pouco mais de naturalidade, e nesse caso eu pensaria nesses dois. O Super Blast eu acho que assim, ele ainda, eu considero ele superior, mas considerando o custo, nesse caso eu poderia economizar uns 500 pilinha, pegar o EVO-SL, que também é um produto fantástico, bonitão, né, dependendo da cor ele dá até para aproveitar ele para uso casual. Você, Luiz? Eu nunca utilizei também o Rebel V4 ou V5 e o EVO-SL também não, então eu não posso considerá-los. Pessoal, vamos mandar Alô, pro Luiz Marcas. tá faltando os melhores, para EVO-SL, o Rebel V5 e o Fast R. A Ju já experimentou o Rebel aqui, o Evo ela não experimentou. Cara, um tênis que eu gosto muito, que eu assim, usei bem também, foi o Magic Speed 4, porque ele voltou a ser alto, ele é um tênis que, entre ele e o grafeno, por exemplo, eu gosto um pouquinho mais do Magic Speed 4 por ser mais firme e pela geometria ali na frente. Velocidade, ele também é gostosinho, confortável se você for correr num pace ok. Eu acho que ele é um tênis bem coringa, assim, mas tem que ser quem gosta de tênis alto e tênis firme, assim. Mas, cara, eu ainda ficaria muito com o Super Blast, porque, de novo, a gente já foi viajar a trabalho, eu tinha treino de Z4 e Z5 e fazer rodagem, você consegue fazer tudo com ele, assim, existem tênis melhores, obviamente, mas nesse cenário de você poder escolher só um, eu ainda manteria o Super Blast, né? E eu vou de EVO-SL, eu acho que ele vai funcionar, só pode levar um na mala, é ele, né? Eu acho que dá pra usar em tudo. Exato, e... Eu fiz isso no começo do ano. Exato. Eu acho assim, o EVO-SL foi um acerto grande da Adidas, porque eles conseguiram aproveitar muito dos aprendizados do Adios Pro e colocar num tênis sem placa, que consegue entregar um nível de desempenho assim quase tão bom quanto muitos tênis de placa, né? Então, assim, quando a gente avalia um tênis, assim, a gente não tá só considerando se ele tem placa ou não. Só vou comparar tênis de placa com tênis de placa e assim sucessivamente. Não, o Super Blast também é um tênis que é melhor do que muito tênis de placa, apesar de não ter a placa. A placa, nesse caso, é dispensável em virtude da geometria do produto, né? Da espuma utilizada. E então, assim, o que a gente enxerga são os benefícios. Quanto mais benefícios dentro do mesmo produto, mais versátil ele é. Consequentemente, ele pode ser, então, aquele fiel companheiro único do armário. Mas o que o Luiz estava falando do Magic Speed, eu acho que o Magic Speed, o 4, ele é um grande injustiçado. Eu acho que é um tênis legal também, funciona muito bem. Mas muita gente acaba não dando tanta confiança assim e tal, né? Acaba investindo num produto, às vezes, até um pouco mais caro. Vamos lá. Mas eu, particularmente, gosto muito do Magic Speed. Vamos falar, então, dos injustiçados, Rodrigo. Eu já citaria de cara o Magic Speed 4. Eu acho que é um tênis que funciona muito bem, tem uma placa legal, assim, ele herda muito da linha Meta Speed. Claro, ele só não vai ter as melhores espumas, mas eu acho que também, assim, é um tênis durável, confiável, então dá para delegar muita coisa pro Magic Speed 4 e a parte boa é que, em virtude das pessoas não quererem, não desejarem tanto assim, você até consegue encontrar em outra promoção abaixo dos R$1.000. Nesse caso, a relação custo-benefício também fica muito boa. Eu acho que o Corre Grafeno 3 é um injustiçado, também, né? Todo mundo fala do Turbo, do 4, do Supra, e o Grafeno 3, todo mundo esquece, ele é muito bom. Pelo preço, o grafeno, cara, e quem quer um tênis um pouco mais macio e ter uma primeira experiência com tênis de placa, o grafeno, porra, é um baita tênis, mas eu acho que o pessoal ficou com um pouco de ranço de todos os reviews que saíram do Turbo e assim, as pessoas não experimentaram, não correram com ele, assim. Cara, a 699, eu corri ontem, se eu não me engano, com ele. A 699, gente, é um baita produto, cara. Assim, já fiz treino de 22, até foi um treino que a gente saiu daqui de Botafogo, foi até a Barra correndo.
Eu fiz com o Turbo, já fiz treino de tiro com ele também. Cara, é um tênis preço, eu acho ele bem interessante. Injustiçado, eu tô até olhando aqui o que... cara, eu não vou nem chamar de injustiçado, mas assim, as marcas não têm interesse em falar muito, né? Mas um tênis que eu gosto muito é o Inverse da Olímpicos, cara, que sai por 200 e poucos reais. Ele é o Corre Max melhorado. Ele só é muito instável. Ele só é muito instável e o cadarço dele é horroroso. Compra o Inverse e já compra o cadarço junto na mesma compra. Mas assim, o Inverse, cara, pelo preço, é um baita produto, cara. Assim, pra você fazer aquela rodagenzinha relax, bem de boa, é um tênis alto, tem uma maciezinha ali, pô, bacana, eu acho. E é um tênis que ninguém fala, né? Assim, pouca gente olha para essa faixa de preço muito barata, né? Eu tenho um injustiçado também, o Glycerin, não o Max. Ele é muito bom, o Glycerin. É muito bom, é muito bom. Cara, ninguém fala. A Brooks, de certa forma, Nem né? a Brooks fala. A Brooks É muito bom esse tênis. Mas, realmente, assim, os tênis da Brooks, de forma geral, o próprio Ghost também, assim, Não, Brooks, porra, eu acho sensacional, Brooks. eu acho que, assim, é uma marca injustiçada, a gente pode dizer uma assim. marca. É uma marca toda A injustiçada. gama inteira injustiçada. Porque até quando a gente vai falar, né, vai trazer os produtos aqui, a gente vê, o Não pessoal tem interesse, não engaja né? tanto, não assiste. Mas aqui no Brasil, por causa do preço, Rodrigo. Também. Não tem um tênis abaixo de 1.100. Exato. E é aquilo, né? O consumidor ele não conhece a marca. Aí ele vê o preço muito alto, complica. Fala aí, Luiz. Um tênis que eu gosto muito e que, assim, já existe o 4, né? Mas o 4 falaram que ficou um pouco diferente, mas o Endorphin Pro 3 da Saucony, cara. Esse tênis, pra mim, ele me lembra muito o Zoomfly antigo e com uma pegada de um super tênis, assim, cara. Ele é leve, ele tem uma geometria muito boa. O cabedal dele é uma obra de arte, é aquele cabedal que tem um pouco de furta-cor, assim, que quando bate a luz Sim. ele vai... Cara, e eu já tô com quase 300 quilômetros no meu e, assim, tá aguentando e eu acho que vai longe e eu não paro de usar ele, cara. O Endorphin Pro 3 tem pouquíssimo estoque dele, tem pouquíssimos números, já saiu o Pro 4, né? Mas o Pro 3 foi um tênis também que eu recebi e, cara, me apaixonei, assim, demais. Eu sei que é um tênis muito antigo, mas é um tênis que eu gosto muito também, uso muito. Tem um que você gosta bastante, que é injustiçado, GT. O GT, assim, lá fora ele é um... O mundo gosta de GT, O mundo o Brasil gosta de GT, não o gosta. Brasil não gosta, né? Eu acho que, assim... O novo tá bonito, hein? Poxa... eu acho que os tênis de estabilidade também são, né, a gente pode botar um pacote todo de injustiçados aqui no Brasil, né, o brasileiro parece que não acredita nesse benefício, o tênis tem mais estabilidade e tal, aí eu penso assim, tá, mas e aí, ele é mais firme que o modelo sem estabilidade? Um pouco mais firme, então não quero, eu quero mais macio, é uma coisa de gosto, né, do consumidor, mas assim, você ter sempre o mais macio e abrir mão da estabilidade, nem sempre é um bom negócio, cara, você pegar às vezes um tênis que é macio demais, você vai começar a sentir dores ali, eventualmente, né, se você tem um grau de pronação maior, não tem estabilidade, pode resolver muito o seu problema, mas acaba entrando aí no hall aí, né, dos injustiçados. E um outro tênis, Dudu, que é fantástico, tu já teve a oportunidade de testar, é muito bom, só que a marca não fala dele, é o New Balance Balos, que também não sabemos qual vai ser o futuro dele, mas assim, é muito bom, na minha opinião, melhor do que o famosão 1080. Eu acho que... Henrique do Tênis 1 Minuto, ele ama o Balos, cara. Ele muito bom. Ele fala muito do Balos também, mano. Vamos chamar o Henrique aqui no podcast. Vamos convidar. Eu acho que... Eu vou mandar mensagem para ele, hein, Edu? Ele me responde no Instagram. Eu vou fazer o convite para ele. E eu acho que a New Balance, no geral, se ela fizesse um barulho maior, porque todos os modelos são muito bons, né? Exato. O line-up da New Balance ele é mais acertado para conforto. Eu acho que isso casa muito com o gosto do brasileiro. Né? O brasileiro ele não é assim, eu quero tênis mais estável ou eu quero mais responsivo. Não, ele quer o mais confortável. Então, assim, por exemplo, os tênis da Mizuno, né? Não, os tênis da Mizuno são muito duros, engessados, não sei o quê. Quando chegou a família Neo, o Neo Zen e o Neo Vista, eles abrem um pouco mão dessa estabilidade maior para oferecer o máximo de amortecimento. A galera tá adorando. Então, assim, a marca entendeu o consumidor e vê, assim, que realmente é
aqui no Brasil o pessoal gosta do mais macio possível. O Balos, então assim, é fantástico, super confortável, mas dentro da New Balance tem outros modelos. O More também é muito confortável, né? O 1080, o próprio Rebel. Então todos eles oferecem assim, uma dose de conforto acima da média quando comparado com os mesmos seus pares na concorrência, né? Então também é uma marca que eu acho que tem crescido muito em função disso, assim, um tênis confortável, o cara já olha assim, dependendo da cor, também vou aproveitar para o uso casual, porque é muito, muito gostoso, né? Você usar um tênis que é legal para corrida e também pode funcionar para o dia a dia. O tênis que eu fiz a minha ultramaratona, a Two Oceans, é uma ultramaratona de 56 na África do Sul, né? E ela tem 2 subidas, né? Você faz como se fosse uma Niemeyer um pouco maior, e no quilômetro 42 você tem uma vista chinesa, assim, você tem quase 3, 4 quilômetros com uma média de 10% de inclinação. Eu fiz todo o meu ciclo com o Nova Blast 3, que surgiu aí agora com um nome novo, né, como o Dynablast 5, mas o Dynablast 5 também, cara, pelo preço que ele tá, é um tênis muito bom, cara, muito bom, assim, na época eu até tive dúvida, assim, se eu faria a prova com tênis de placa ou não, mas eu fiz todo o ciclo com o Nova Blast, fui com o Nova Blast, não me arrependo, a Ju fez com o Super Blast, na época os dois ainda eram CLTs, né, e eu olhava para o Super Blast assim, eu falava, não, tá louco, é muito caro, não vou comprar, não vou comprar. A Ju comprou, fez com o Super Blast e eu fiz de Nova Blast. E o Dynablast 5 é um tênis que eu já corri quase 100 km também, porque ele é bom para você viajar, porque ele é muito confortável, e é um tênis que, cara, é bem feito um treinozinho de velocidade, um tempo run, e ele aceita você correr também com uma velocidade um pouco mais devagar, e é um tênis que dura bastante também, tem bastante borracha embaixo dele, então o Dynablast 5 também, que agora era o antigo Nova Blast 3, né, fez um facelifting ali em algumas coisinhas, mas é um baita tênis também. Ele só esquenta um pouco. Se você mora numa região mais quente aí, não vai dar pra usar o tempo todo, mas é bom, é bom. Bom, é isso aí, né, Rodrigo? É isso aí. O Luiz está convidado aqui, todas as semanas ele pode aparecer aqui, tá contratado. Lembrando que isso aqui foi uma entrevista, né? Isso. Eu não sei se a Júlia tá escutando a gente, mas... mas... vai fazer a oferta agora em off, né, pro Júlio 7. Ela tá no quarto escutando, gente, ela vai se sentir ameaçada. Não, mas daí... Isso é bom pra você, Luiz. Ela vai ter que te oferecer uma contraproposta. Que vocês iam entrevistar tipo o Usain Bolt, e aí o Bolt cancelou. Conta aí, pra gente fechar, como é que foi lá? Eu peguei em tudo, cara, peguei em livro, peguei em camisa, peguei autógrafo, tinha meia hora de autógrafo lá, eu saí enfiando tudo, né? Mas a gente teve 15 minutinhos, assim, com ele começou um pouco tímido, e depois ele foi se soltando, e depois que a gente acabou de fazer as perguntas, a melhor parte foi o pós-perguntas, assim, né? Ele perguntou, mas... qual foi a distância mais longa que você correu? Aí a Júlia falou 56 quilômetros. Ele, meu Deus! Aí a gente, a gente quer correr a Conrads ano que vem, 90 quilômetros. Ele, não! Aí eu brinquei com ele, que eu sou marido, que eu preciso filmar ela durante 90 quilômetros também. Mas foi, cara, assim, muito rápido, mas muito bacana, super simpático. Obviamente ele estava cansado, né, cara, porque ele veio fazer... ele filmou novela, participou de alguns eventos em São Paulo, fez alguns aqui no Rio também, mas só tava a gente e a Puma. Então eu montei todo o estúdiozinho assim num canto da academia para filmar. Ele chegou, sentou, botei a lapela e a gente gravou. E depois ele ficou com o pessoal da autógrafo, cara, mas super simpático, 2 metros de altura, calça 44. Sim, ó, eu já entrevistei um monte de gente, assim. Eu acho que o cara que eu fiquei mais nervoso para entrevistar foi o Usain Bolt. Não sei vocês, mas eu falei, meu Deus, olha o cara que tá aqui, ó, é só o melhor do mundo, de todos os tempos. Ainda deu uma tremida. Ele ainda é, né? Assim, a Ju tava um pouco nervosa, assim, mas depois ela foi se soltando, né? Eu tava eu sou a pessoa das câmeras, né? Então, assim, eu coloquei 4 câmeras filmando, eu tinha 4 ângulos. Tipo assim, se desse uma M, eu tinha mais 3 backups, assim, em volta ali Então, eu coloquei a minha câmera principal nele, coloquei o celular, coloquei uma DJI e fiquei com uma GoPro na mão, garantindo ali que, cara, não podia dar erro, né? Mas acabou que deu tudo certo, tudo ficou focado, a câmera não desfocou, foi bom. Da hora. É isso aí, Rodrigo. É isso aí, Dudu. Se o pessoal quiser mais presença aí do nosso querido Luiz Otávio, comente aqui embaixo e também favorite esse episódio. É isso aí, todas as sextas-feiras, episódio novo no YouTube e no Spotify a partir das 19 horas. Muito obrigado, Luiz.
Vamos agradecer os estúdios 7 por ter liberado o Luiz aqui para nossa gravação, né? Ele e o Neto, né? O Neto foi liberado para Bandeirantes para participar do Prime e o Luiz dos estúdios 7. Exatamente. Valeu, Luiz. Muitíssimo obrigado pelo convite. Se inscrevam no canal aqui do Tênis Certo, pelo amor de Deus. A gente deixa like, que isso ajuda muito o nosso trabalho, que cheguem mais pessoas. Compartilhe o link para todo mundo aí também. Segue o Edu, o Rodrigo, eu, a Júlia, todo mundo em TikTok, Instagram, YouTube. Isso é muito importante para a gente e ajuda bastante o nosso trabalho. Júlia 7 em tudo. Júlia 7 em tudo, sempre. Ou o marido da Ju, né? Eu tô começando a chegar lá. O cupom marido da Ju tá surgindo aí. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Valeu, Rodrigo. Valeu. Um abraço a todos.